Funcionamento do motor. Antes de funcionar o motor, posicione a alavanca de mudança de marchas na posição neutro e o freio de estacionamento aplicado. A partida do motor, verifique funcionamento dos instrumentos do painel. Atenção, não acelere o motor acima de 1000 RPM durante os primeiros 30 segundos. Principalmente se for motor turbinado, pois a turbina sofrerá danos por deficiência de lubrificação. O motor deve permanecer em marcha lenta por um longo período. Ao parar o motor, é importante desligá-lo em marcha lenta, principalmente os motores turbinados. Caso contrário, o motor permanecerá parado e a turbina continuará em movimento sem lubrificação. Esse processo de partida e de parada do motor, principalmente motores turbinados, tem que ser muito observado os períodos, tá? Nos primeiros 30 segundos, o óleo frio, ele demora para correr dentro das galerias do motor e lubrificar a parte superior, e a turbina ela fica a última parte a ser lubrificada. Então, esse período ele é o suficiente para lubrificar corretamente a turbina e evitar um dano nela. Na parada do motor, o importante é eu deixar um período em marcha lenta, também os mesmos 30 segundos no mínimo em marcha lenta, para poder estabilizar a rotação da turbina, que a turbina ela multiplica as velocidades que eu tenho dentro do meu motor. Então, a turbina ela vai estar girando muito mais rápido, muito mais vezes, e quando eu corto o motor, eu corto a lubrificação que vai para a turbina também. Então, evita, assim, um estrago por giro sem lubrificação. Aspiração natural do motor, ou seja, o motor aspirado. Ao se deslocar para o ponto morto superior, para o ponto morto inferior, o pistão aspira o ar. Esse sistema provoca uma perda de potência no motor, pois a restrição do filtro de ar reduz a quantidade de ar que entra no cilindro para a combustão. Então, quando eu tenho uma aspiração natural, o movimento do pistão descer e sugar o ar, puxar o ar, o filtro é um limitador de volume de ar para a câmara de combustão. No superalimentado ou turbinado, nesse sistema os gases provenientes do escapamento movimentam o rotor, a turbina, que aciona um segundo rotor, que seria o compressor, da parte da turbina, através de um eixo. O compressor aspira o ar à pressão atmosférica, comprimindo para dentro dos cilindros, aumentando a quantidade de massa de ar, favorecendo a homogeneidade da mistura. A potência do motor é aumentada devido ao melhor rendimento da potência. No sistema turboalimentado, os gases do escape giram a turbina, fazendo com que o compressor gere uma pressão, sugando o ar do filtro e aumentando o volume de ar depositado na câmara de compressão. Então, quando eu tenho mais ar, eu tenho uma explosão melhor. Para manter uma explosão, preciso de combustível, que tenho dentro do motor, preciso de oxigênio e calor. Então, eu preciso de, quanto mais oxigênio eu tenho, melhor a combustão em relação ao motor que tem menos oxigênio.
O turbocompressor é composto pela carcaça da turbina e por um compressor, ligados por um eixo apoiado no sistema de mancais. É movido pela energia residual do gás de exaustão. O gás de exaustão é levado ao turbocompressor através da carcaça da turbina. A energia do gás de exaustão faz a turbina girar. Depois de passar pelo rotor, o gás sai da carcaça da turbina através da flange de saída de gases. A temperatura dos gases de exaustão pode atingir até 760 graus Celsius, o que significa que é necessário usar materiais de grande resistência no rotor e na carcaça da turbina. A velocidade e carga do motor determinam a rapidez com que o rotor da turbina do motor gira. Se o motor estiver em ponto morto, o rotor irá girar a uma velocidade mínima. À medida que mais gases passam através da carcaça da turbina, esta irá girar mais rapidamente. Na sua velocidade máxima, a turbina pode atingir mais de 150.000 rotações por minuto. O rotor do compressor está ligado à turbina através de um eixo de aço forjado. À medida que o rotor da turbina gira, o eixo impulsiona a roda do compressor. O ar é levado até a carcaça compressora através do motor e é comprimido à medida em que as pás giram a grande velocidade. A carcaça é desenhada de forma a converter a corrente de ar de alta velocidade e baixa pressão numa corrente de ar de baixa velocidade e alta pressão, a saída através de um processo chamado difusão. O ar entra no compressor a temperatura atmosférica, mas sai desta a cerca de 200 graus Celsius. À medida que a temperatura do ar aumenta, a sua densidade diminui, e dessa forma, mais o ar pode ser forçado a entrar no motor, se o ar for arrefecido depois da fase do compressor. Este processo chama-se intercooling ou aftercooling e consiste em arrefecer o ar tanto com água ou com ar. Falamos sobre o funcionamento do motor, e agora vamos falar sobre o próximo passo, que seria o câmbio. Assim que o motor entra em funcionamento, a alavanca do regime de marchas deverá ser posicionada em neutro e a alavanca de seleção de marchas na posição 1. Esse procedimento ajudará no aquecimento rápido do óleo da transmissão. Quando eu ponho na posição 1, eu tenho uma engrenagem que está girando com uma alta velocidade, então acaba lubrificando melhor o meu sistema de câmbio, tá? A alavanca de seleção de marchas é sincronizada e as mudanças podem ser realizadas com o trator em movimento, mas com o trator em baixa rotação. A alavanca de regime de marchas não sincronizadas, sendo necessária parada do trator para efetuar a mudança. A grande maioria dos modelos de tratores possuem sistema desincronizado, que seria um freio que para a engrenagem que vai ser acoplada para ter o acoplamento, e outros, e dentro da parte de câmbio relacionado à caixa de mudanças, né, caixa de marchas, eu tenho também algumas engrenagens que não são sincronizadas. Então, quando eu vou mudar o regime de alavancas que não são sincronizados, eu tenho que parar e engatar a marcha, engatar a caixa que eu quero, e depois eu consigo fazer as mudanças de marcha com o sincronizado. Então, no sincronizado, que seriam as marchas, eu consigo fazer em movimento, em baixa rotação, e na caixa de alavancas, na seleção de caixas, eu tenho que parar o equipamento, tá? Temos equipamentos que não precisam ser parados, que são todas as marchas e caixas sincronizados, mas não são todos, tá? Os operadores devem evitar ao máximo a mudança de marchas, que proporcionará um menor número de acionamento da embreagem, evitando desgastes prematuros e quebras de componentes. Então, quanto menos marchas eu mudar, melhor, tá? Para o meu sistema de embreagem.
O trem de força do veículo é composto pelo motor, embreagem, transmissão, diferencial e rodas. A transmissão utiliza o uso do motor em todos os regimes de rotação. A transmissão está conectada à traseira do motor e intercalada pela embreagem. As reduções de velocidades nas transmissões são obtidas com engrenagens de diferentes diâmetros. Elas permitem os ajustes das rotações do motor às velocidades requeridas pelas rodas. Em uma transmissão de 6 velocidades, aplica-se 6 relações diferentes de engrenagens para otimizar a força torsional produzida pelo motor. Esta força é enviada ao eixo de saída. Esta é uma transmissão com 6 velocidades e uma ré. Vamos montar os conjuntos de engrenagens que compõem esta transmissão. Vamos conhecer em detalhes o funcionamento da transmissão. A transmissão está em ponto morto. Perceba que os sincronizadores não estão atuando nas engrenagens. O eixo piloto transfere força para o contra-eixo. O contra-eixo interage com as engrenagens do eixo principal, fazendo-as girar. O eixo principal está parado uma vez que nenhuma marcha foi engatada. As engrenagens do eixo principal giram livremente sem transmitir potência. A primeira marcha multiplica o torque do motor o suficiente para iniciar o movimento do veículo em qualquer situação de carga. Agora, vamos engatar a primeira marcha. A alavanca de transmissão aciona o varão de engate, o garfo e o sincronizador de primeira marcha. O garfo empurra o sincronizador contra a engrenagem. A face do sincronizador possui uma roda dentada que se engata num conjunto correspondente de dentes na engrenagem de primeira marcha, tornando-a solidária ao eixo principal.
desengatamos a primeira marcha e engatamos a segunda marcha. O sincronizador é acionado desacoplando os dentes da engrenagem de primeira marcha, deixando-a livre. Agora, o garfo empurra o sincronizador contra a engrenagem de segunda marcha. As superfícies cônicas do sincronizador e da engrenagem entram em contato. O atrito freia ou acelera a engrenagem. Com isso, as peças giram na mesma velocidade. Perceba o fluxo de força baseado no tingimento das engrenagens em vermelho. O procedimento de engate descrito aqui é o mesmo para as marchas seguintes. Perceba o fluxo de força baseado no tingimento das engrenagens em vermelho. Engate da quarta marcha. Perceba o fluxo de força baseado no tingimento das engrenagens em vermelho. Neste caso, a transferência de força é feita diretamente do eixo piloto para o eixo principal. Temos então uma relação de transmissão de 1:1, ou seja, cada volta do eixo piloto corresponde a uma volta do eixo principal. Esta marcha também é chamada de overdrive ou sobremarcha. Na prática, o eixo principal gira mais rápido que o eixo piloto. A marcha ré é acionada por meio de uma engrenagem intermediária que inverte a rotação no eixo de saída. Quando acionamos a marcha ré, a luva de engate acopla-se aos dentes de engrenagem da marcha ré. A rotação é invertida através da engrenagem louca da ré. A maior diferença nas relações da transmissão encontra-se nas engrenagens da marcha ré. Uma engrenagem pequena, com poucos dentes, recebe o movimento rotativo do motor e aciona uma outra, maior e com mais dentes, conectadas às rodas do veículo. Esta, como é maior, gira mais lentamente que a pequena. Transmitem elevado torque. Painel de instrumentos e chave de controle. Os operadores deverão se familiarizar com todos os instrumentos do painel e com as chaves e alavancas de controle. Então, para fazer uma boa operação, o operador tem que identificar a simbologia e ter uma boa interação com as alavancas, interruptores e chaves do painel de controle. Para isso, vamos dar uma olhada em simbologia para podermos interagir melhor com o equipamento. Simbologia pictográfica. O que é simbologia pictográfica? Simbologia pictográfica é uma simbologia universal que elas são usadas pelos fabricantes para poder ter uma correlação entre símbolos universal, tá? Então, se eu comprar um equipamento no Japão, o símbolo que virá no equipamento vai ser o mesmo do equipamento comprado nos Estados Unidos ou no comprado aqui no Brasil. Então,
independente do local que você compra o equipamento, a simbologia pictográfica, ela é universal, tem que usar a mesma simbologia no mundo todo, tá? E no painel do trator, a gente tem alguns símbolos e níveis de alerta, tá? Primeiro nível de alerta é o nível de atenção. Nível de atenção, eu tenho um símbolo que vai ficar piscando, indicando que tem algo para acontecer, tá? Um exemplo é o nível do combustível, tá? É um símbolo que aparece, é um alerta, né? Está avisando que vai acontecer alguma coisa, que tem alguma coisa para acontecer, e você vai ter que tomar alguma ação futuramente. Segundo nível de alerta, nível de ação, tá? Pisca o símbolo e acende uma luz de ação. Um exemplo aí, ó. O óleo, temperatura do óleo da transmissão, tá? Acendeu a temperatura do óleo da transmissão e acende um alerta, uma luz de ação. Tenho que tomar alguma ação rápida, não posso trabalhar com essa ação em funcionamento, tá? Com essa ação no painel. E o terceiro nível de alerta é o alerta de desligamento imediato. Pisca o símbolo, a luz de ação aparece e soa um alarme sonoro, tá? Vai ter alguma coisa que vai indicar que eu preciso parar meu equipamento. Um exemplo é pressão do óleo do motor, tá? Quando a pressão do óleo do motor está fora dos parâmetros, acende a luz de alerta, soa algum alerta, um indicador no painel, e eu tenho que parar meu equipamento, tá? Tem algumas cores que indicam os níveis de alerta, tá? Nível de alerta 1 pode ser indicado em cor verde ou azul. O alerta 2, geralmente amarelo ou alaranjado. E o nível de alerta 3, que é o vermelho, tá? Vermelho que desliga, significa parada do equipamento, tá ok? Falando de simbologia, vamos dar uma olhada nos símbolos, tá? Vamos entender que cada símbolo desse significa individualmente e em conjunto, tá? Esse é um símbolo muito comum de aparecer em equipamentos, tratores, principalmente na parte agrícola, é o símbolo de filtro. Esse símbolo, linha pontilhada ou seccionada, dentro da simbologia pictográfica, significa que é filtro. Esse outro símbolo é um símbolo que lembra bem um termômetro, então ele está correlacionado com temperatura, tá? Um símbolo de temperatura. Esse símbolo com duas setas apontando para o centro, sempre vai ter algum outro símbolo junto com ele para identificar o que está acontecendo, tá? Mas esse é um símbolo de pressão. Duas setas apontando para o centro significa pressão. Esse símbolo é um símbolo que, por um período, foi descontinuado, tá? Nos equipamentos que a gente usa, ele saiu de continuidade, mas tem voltado a aparecer novamente, tá? É um símbolo que a gente via antigamente nos tratores, nos caminhões mais antigos, e hoje ele está voltando, tá? É um símbolo de aquecedor, tá? Esse é um símbolo de aquecedor. Pode ser um aquecedor de óleo, principalmente de fluidos, tá? Ou aquecedor da ignição, tá? Alguns equipamentos tinham aquecedor de ignição, outros têm aquecedor para o óleo, tá? Trabalham em baixa temperatura, e temperaturas abaixo de 0 graus, se liga a chave, o aquecedor entra em ação
aquece aquele fluido que vai ser lubrificante para a transmissão ou para o próprio motor, e depois você dá partida, tá? Esse é um símbolo que está aparecendo novamente. Esse é um símbolo que significa motor, então toda vez que aparecer esse símbolo aí, ele é o símbolo de motor. Esse símbolo representa uma engrenagem, tá? Então, essa engrenagem significa transmissão. Então, toda vez que eu ver essa engrenaginha com uma coisa junto, eu sei que está relacionado à transmissão. Esse símbolo é o símbolo de um êmbolo e uma haste, tá? Símbolo de um pistão. Toda vez que aparecer esse símbolo de um pistão, ele está relacionado a hidráulico. Então, está relacionado ao hidráulico do equipamento, tá? Qualquer coisa que acontecer na parte hidráulica, vai aparecer esse símbolo. Esse símbolo é um símbolo de fluido, tá? Água, líquido. Então, essas ondinhas aí, elas representam que tem algo acontecendo com um líquido, tá? Líquido arrefecedor ou líquido de arrefecimento. Esse símbolo é um símbolo muito importante, é um símbolo de nível, tá? Então, nos equipamentos eu tenho bastante locais onde eu vou ter esse símbolo, tá? Um símbolo, ele pode ser só o triangulinho ou esse triangulinho com essa base levantada, tá? Isso significa que ali é o nível do fluido, ali é o nível do óleo, ali é o nível daquele componente, tá? Que eu estou verificando. Esse símbolo que parece uma gota preenchida é um símbolo de óleo. Então, toda vez que eu vou falar sobre o óleo de algum componente, o símbolo que vai aparecer é esse da gota, tá? Esse símbolo, em tratores, é comum. É o símbolo de orímetro, tá? É uma ampulheta, tá? Que representa tempo. Então, o símbolo de orímetro. Esse símbolo já é um símbolo composto, tá? A gente estava vendo símbolos individuais. Vamos dar uma olhada em alguns símbolos compostos. E esse símbolo ele tem uma gota no centro, ele tem um círculo e uma aspa lateral. Essa aspa lateral está representando uma campana de freio, tá? Um círculo com essa aspa lateral. Então, esse símbolo significa óleo do freio de serviço. Então, óleo, freio de serviço. Uma aspa só, freio de serviço. Esse é um símbolo de ação ou símbolo de atenção. Eu tenho que, quando aparece acompanhado de algum outro símbolo, eu tenho que tomar alguma ação naquele componente. Símbolo do ar de admissão, tá? Então, esse símbolo ele sempre vai estar acompanhado de algum outro símbolo, geralmente o motor vai estar junto, tá? Então, ar da admissão. Automático, os equipamentos hoje têm bastante componentes automáticos, então pode estar ligado o automático da transmissão, posso estar com uma coisa que seja automático funcionando, se tiver o Alt junto, significa que está atuando automaticamente. Símbolo que representa sistema elétrico, tá? Então, tudo que for relacionado com sistema elétrico, o símbolo que vai aparecer, tem um problema no sistema elétrico, vai ter esse símbolo e alguma outra informação junto, tá?
Esse símbolo é um símbolo de bateria, tá? É um símbolo aparentemente com pouca significância, tá? Pouca relevância, mas ele é muito importante, tá? Vamos falar lá no trator. Liguei a chave do meu trator. Acendeu a luz da bateria. Comum, tá? Dei partida no meu trator. Apagou a luz da bateria. Tá tudo certo. Se eu der partida no trator e essa luz, essa lâmpada no painel não apagar, tem um problema no meu sistema de carregamento de bateria, tá? Posso ter um problema no alternador, pode ser uma correia que está quebrada, pode ser alguma parte de fiação, instalação elétrica que não está regular. Então, assim, eu tenho que ficar muito atento, tá? Com esse símbolo no painel. Acendeu esse símbolo, eu posso estar trabalhando e ficar sem partida na próxima vez que eu precisar acionar o meu equipamento. Então, acendeu, eu tenho que verificar o que está acontecendo. Tá ok? Essa lâmpada tem uma outra função no sistema elétrico, que é a função de excitar o alternador. Tá? O alternador ele usa essa lâmpada para começar a carregar. Então, se eu ligar a chave do meu equipamento e essa lâmpada não acender, a lâmpada queimou, o fio de alimentação da lâmpada quebrou, eu não posso trabalhar também, tá? Se eu for trabalhar, eu vou ficar sem partida do mesmo jeito que se eu tivesse sem a correia ou se eu tivesse sem o alternador. O alternador vai estar funcionando, porém ele não vai estar carregando, tá? Ele usa essa lâmpada como uma referência para excitar os diodos para poder começar a carregar a bateria. Esse é um símbolo que comumente está aparecendo, é um símbolo de que eu estou com a parte de direção em funcionamento, com o piloto automático ligado, e eu tenho a direção primária, que é a direção que vai ser sempre prioritária, que é a direção corrigir alguma falha, ou tem alguma falha no meu terreno, uma curva que o GPS não está identificando, a direção primária é a correção manual, e a direção secundária, que é uma direção onde que está habilitado e o piloto está fazendo toda a alteração do trajeto. Símbolo do neutro da transmissão, então a transmissão, quando está em neutro, nos equipamentos que possuem a simbologia de transmissão, aparece neutro da transmissão. Esse seria o freio de estacionamento, ó, as aspas laterais, a campainha e o P de Parker, tá? Freio de estacionamento. Esse é um símbolo de partida do motor. Eu tenho um motor e eu tenho o movimento de partida, tá? Quando eu ligo a chave, estou acionando o movimento de partida, alguns equipamentos aparecem essa lâmpada no painel, significa que eu estou fazendo a partida do motor. Agora vamos dar uma olhada em símbolos compostos, tá? Aí eu tenho um símbolo filtro, óleo e o motor. Então tem um filtro do óleo do motor, tá? Uma lâmpada que comumente aparece em tratores, tá? Aí eu tenho 3 símbolos também, temperatura do líquido de arrefecimento do motor. São 3 componentes que formam um símbolo só. Temperatura do líquido arrefecedor do motor. Pressão do óleo da transmissão. Então, eu tenho mais 3 símbolos aí, que são as setinhas apontando para dentro, pressão, a gota, que simboliza o óleo, e a engrenagem, que vai simbolizar a transmissão.
Mais 3 símbolos. Temperatura do óleo da transmissão. Então, 3 símbolos formando uma lâmpada indicadora de painel. Mais 3 símbolos. Temperatura do ar da admissão do motor. Então, seria um indicador da temperatura do ar de admissão do motor. Mais outro símbolo composto, filtro do óleo da transmissão. São 3 componentes. Filtro do óleo da transmissão. Temperatura do óleo do sistema hidráulico. Então, temperatura do óleo hidráulico. Nível do líquido arrefecedor do motor. Então, mais 3 símbolos formando uma lâmpada indicadora de painel. Aqui, pressão do óleo do freio de serviço. Então, uma aspa, freio de serviço. Pressão do óleo do freio de serviço. Mais uma vez, nível do óleo do sistema hidráulico. Então, significa que o nível do óleo do hidráulico não está adequado. Aqui eu tenho mais outra simbologia, que é pressão do filtro do óleo hidráulico. Então, significa que eu tenho um problema na pressão do filtro do óleo hidráulico. Filtro da admissão do motor. Então, significa que eu tenho uma restrição no filtro da admissão do motor, tá? Indicador de restrição. Aqui, out engrenagem, quer dizer que a transmissão automática, o automático da transmissão. N, cadeadinho e a transmissão, então é um bloqueador da transmissão está em neutro, tá? Neutralizador da transmissão está ligado ou desligado, tá? Tartaruguinha significa uma redução de velocidade, uma redução de marcha ou de velocidade. E a lebrinha, que é um aumento de velocidade, tá? Ou aumento de marcha.